E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula revisadora aqui, agora dessa vez na disciplina de projeto hidrossanitário 2, para que você possa ter uma melhor eficiência na leitura dessa aula. Peço a vocês que abram os 3 PDF, deixem salvo no celular de vocês, ou computador, algum meio de armazenamento que vocês queiram aí, dos 3 PDF que foi aplicado disponibilizado na sala virtual, no sala de aula, tá? Então eu vou trabalhar essa revisão baseada em cima desses 3 materiais de apoio. A revisão de hidrossanitário é uma revisão de coisas não extensas, e podemos perceber que temos pequenos assuntos teóricos, conteúdos, porque a maioria da nossa aula era desdenhada, era feita, realizada através de aulas laboratoriais. Então algumas técnicas, algumas questões serão pautadas nas técnicas que tivemos durante a elaboração dessas nossas aulas laboratoriais. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente eu quero que vocês entendam, só abrir aqui primeiramente, pessoal, o plano de aula de projeto hidrossanitário 2, porque eu estava com o projeto arquitetônico 2 aberto, porque eu acabei de terminar a revisão de projeto arquitetônico 2 para vocês. Então vamos para o hidrossanitário. Aqui no primeiro conteúdo devemos entender o que é uma planta baixa, tá? Uma planta baixa hidráulica. Vocês sabem o que é uma planta baixa? É aquela vista superior que eu tenho de um determinado elemento. A planta baixa nada mais é que um corte de uma altura de 1,5 m, tá? De uma edificação, e o que tiver acima de 1,5 m é tracejado, e o que tiver abaixo de 1,5 m é representado por linhas contínuas. Esse blá 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 de todo vocês já sabem, mas uma planta baixa hidráulica será diferente de uma planta baixa arquitetônica. O que é diferente da planta baixa arquitetônica é que na planta baixa hidráulica eu vou ter a colocação de tubulações hidráulicas de água fria, tá? Essas tubulações são representadas de acordo com os dimensionamentos do projetista. Eu falei para vocês em aulas de laboratório, eu tenho tubulações que chegam até o meu hidrômetro, e eu tenho tubulações que vai até meu reservatório. Do meu reservatório eu tenho canalizações, que são as tubulações que direcionam água para as tomadas de água fria, e das tomadas de água fria eu tenho tubulações que direcionam água para os meus aparelhos sanitários, sendo eles lavatório, ducha manual, chuveiro, pia de cozinha, etc, etc. Então, como é que funciona a planta baixa hidráulica, pessoal? A planta baixa hidráulica eu tenho mais ou menos aqui, eu acho que é no plano de aula 2 ou 3, acho que é o 3, da seguinte maneira. Eu tenho um exemplo comum aqui. Antes desse alimentador predial, bem no início dele, eu tenho o meu famoso hidrômetro, né? Que é um dispositivo que serve para mensurar o consumo de água mensal. Desse hidrômetro eu tenho uma tubulação que chega até ele. Essa tubulação ela vem de onde? Vem da concessionária pública, que fornece a água para utilizarmos a água potável no nosso dia a dia. Essa tubulação que chega no hidrômetro, que vem da CAGES, que é a nossa concessionária pública aqui, né, fornecimento de água, essa concessionária, essa tubulação é denominada como ramal predial. É a tubulação que chega do meu hidrômetro, que vem da concessionária. Chega no hidrômetro, ele é contabilizado, computado o consumo de água que sai dele, que vai em direção ao meu reservatório, seja ele superior, seja ele inferior. A tubulação que sai do meu reservatório em direção até o meu reservatório, né, a tubulação que sai em destino ao reservatório, ele é denominado como alimentador predial. Então, aquela tubulação que vai para a caixa d'água é especificado como alimentador predial. Ok?
Do alimentador predial, ele sobe pela parede, caso o reservatório esteja localizado em cima da minha edificação, na parte superior, né? O alimentador predial vem pelo solo, chega em determinado ponto da edificação, ele vai subir pela parede. Quando ele sobe pela parede, vai em direção ao meu reservatório superior por cima da minha laje. Tá? Então vocês podem observar que na planta baixa aqui, eu tenho a especificação de várias tubulações, canalização de água. Quando chega na caixa d'água, eu tenho a saída de outra tubulação. Essa saída aqui é o famoso barrilete. O barrilete é a canalização que vai levar água em direção aos pontos de consumo, os pontos de utilização, as famosas prumadas de água fria, que em projeto é representado pela abreviação AF, que significa água fria. A partir da água fria desce a determinada altura em relação ao piso, eu tenho a ligação dos ramais em direção a esses aparelhos sanitários. Então vocês podem observar aqui que a planta baixa hidráulica é uma planta arquitetônica junta com tubulações sobre ela, sobrepostas nessa planta. Então assim, a planta baixa hidráulica ela vai fornecer apenas a leitura das tubulações que trazem água do hidrômetro, que vai até a caixa d'água, que da caixa d'água é distribuída para os pontos de utilização, para as prumadas. E dessas prumadas são extraídas, são ligadas tubulações que são denominadas ramais, que levam água até as minhas peças sanitárias, que são os aparelhos. Então, a planta baixa hidráulica ela não vai fornecer nenhum tipo de altura de nenhum aparelho, ela não vai fornecer o diâmetro dos ramais, ela não vai fornecer o diâmetro dos subramais, não vai fornecer a altura de registros de pressão e de gaveta. Então ela só vai fornecer a leitura daquelas tubulações horizontais em 2 dimensões, ok? Dando continuidade, voltando aqui. Já no detalhe isométrico ele é mais específico. O detalhe isométrico vai me informar uma leitura mais detalhada, mais efetiva, porque no detalhe isométrico ele vai fornecer, além dos diâmetros, vai fornecer as alturas dos pontos de consumo, dos pontos dos aparelhos sanitários. Vai fornecer a altura do chuveiro, vai fornecer a altura do registro de pressão e gaveta, vai fornecer a altura do ramais e subramais, entendeu? Vai fornecer a altura de vários dispositivos que numa planta baixa não era possível identificar. Então, o detalhe isométrico, além de fornecer uma visão mais ampla, mais efetiva, mais detalhista, vai fornecer a altura dos pontos de consumo também, para que quando alguém for executar seu projeto, seja pedreiro, mestre de obra, ele possa ter uma noção a que ponto colocar os subramais, os joelhos que abastecem esses aparelhos sanitários, ok? Então para efeito de prova aqui, quero que vocês se atentem na altura dos pontos de consumo, dos pontos de utilização. O posicionamento desses pontos aqui, ele ocorre uma certa variação, mas em algumas situações eles são estabelecidos por normas, Então quero que vocês saibam que a norma que regulamenta projetos de água fria, é a 5626. Então a NBR 5626 é a que trabalha com projeto especificamente de água fria, ok? E o dimensionamento dessas tubulações também é de acordo com a referida norma. Então, para efeito de prova aqui, como uma revisão, eu quero que vocês aprendam a altura dos elementos mais importantes que são comumente utilizados nas nossas aulas. Na edificação que nós estávamos detalhando, elaborando um projeto de água fria, nós utilizamos em cada ambiente elementos comuns, não elementos mais sofisticados. No banheiro, exemplo, nós utilizamos o que? Um lavatório, um chuveiro, uma ducha manual
e um vaso sanitário com caixa de descarga acoplada. Não utilizamos nenhum tipo de misturador, não utilizamos nenhum tipo de válvula de descarga, tá certo? Então, o que eu vou cobrar em prova é a nossa realidade, o que trabalhamos em aulas práticas, em aulas laboratoriais. Eu não vou cobrar coisas que não tivemos contato, fora da nossa realidade. Mas eu quero mostrar para vocês também que essas coisas que não utilizamos no nosso dia a dia serão repassadas para vocês, para que vocês tenham conhecimento teórico, tá? Então a nossa prova, conforme eu falei anteriormente, será baseada praticamente na nossa praticidade, nas aulas que tivemos anteriormente no nosso laboratório, ok? Então aqui, para efeito de prova, caso venha cair algum ponto de consumo, a altura desses pontos, desses aparelhos, eu quero que vocês trabalhem da seguinte maneira. Ó. No nosso projeto que nós fizemos anteriormente, nós trabalhamos com o que? Com uma altura de uma bacia sanitária, que é o vaso sanitário, com caixa de descarga acoplada. Ela deve ter uma altura de quanto? De 20 centímetros do piso acabado. Mas aqui vocês podem observar que tem outra altura. Essa outra altura aqui é de vaso sanitário que contém o que? Válvula de descarga. Nós estávamos projetando um projeto hidráulico de vaso sanitário que não tinha válvula de descarga, mas sim caixa acoplada. Então iremos continuar trabalhando nesse mesmo sistema em prova, tá? Então vocês trabalham com a bacia sanitária com caixa acoplada numa altura de 20 centímetros do piso acabado. Ducha higiênica, tá? Tem uma altura de quanto? 50 centímetros. Só que em aula estávamos trabalhando que a ducha higiênica ela deve ter uma altura de quanto? De 30 centímetros do piso. Então em prova, a altura que será cobrada será a altura praticada por nós, a altura que nós estávamos utilizando. Qual seria a altura? De 30 centímetros. Cleberson, mas a altura de 30 centímetros vai exercer pressão na minha ducha quando eu for utilizar? Sim, pessoal, vai. Não é obrigatoriamente ter uma altura de 50 centímetros, tá? Porque uma altura de 50 centímetros é uma altura estabelecida por alguns autores, mas a altura de 30 centímetros é estabelecida por alguns projetistas, já testada, ou seja, essa altura, quando eles adotaram, já foram utilizadas e viram que aquela altura é considerada, vai exercer pressão. Então, assim, eu peço a vocês que estabeleçam uma padronização das alturas, conforme eu estou passando aqui na revisão. Bacia sanitária com caixa acoplada, uma altura de quanto? De 20, conforme estávamos utilizando. Ducha higiênica, 30 centímetros. Existem alguns autores que adotam 50, mas nós iremos continuar adotando de 30 centímetros. Tá? Chuveiro ou ducha, né? Chuveiro pode ser denominado como ducha, mas por que existe a ducha higiênica? A ducha higiênica ela tem a finalidade de fazer o processo de higienização das suas partes íntimas. Já a ducha não, ducha de maneira geral é um elemento para banhar-se, tomar banho, fazer uma higienização completa de todo o seu corpo. Já a ducha higiênica não, ela tem uma parte mais específica, as suas partes íntimas. Então, conforme eu falei, ducha ou chuveiro pode ser a mesma coisa, tá? Então, o chuveiro tem uma altura de quanto do piso acabado? 2,20. Lavatório, 60 centímetros. Máquina de lavar roupa, 90, tá? Pia, 1,10 m. Tanque de lavar é 1,10 m aqui, mas vocês podem padronizar para 1,10 m, tá? Porque era a altura que iríamos utilizar em nosso projeto e durante toda a nossa disciplina. Então, essas alturas que eu estou passando para vocês, provavelmente serão alturas que, quando vier acompanhada por questões, serão alturas que serão computadas para fins pontuais dessas questões, as questões que serão dadas notas em cima dessas assertividades dessas alturas, tá? Existe pressão, né, que controla a pressão do chuveiro, 1,10 m. Existe de gaveta, 1,80 m. Então as alturas que eu peço que vocês trabalhem será apenas bacia sanitária com caixa de descarga acoplada,
lavatório, máquina de lavar roupa, chuveiro, tanque, que aqui está de 1,15, mas você adota de 1,10, registro de pressão, registro de gaveta, tá? Cleberson, e essa altura aqui do meu ramal? Sabemos que vocês aprenderam na disciplina de projeto hidrossanitário 1 que essa altura pode ser variável, varia de projetista para projetista. Se eu não me engano, vocês adotaram com o Diego a altura que o ramal deve conter do piso acabado é de 30 centímetros. Então, para efeito de prova também e efeito de realização de projeto na nossa disciplina, iremos continuar trabalhando com a adoção dessa altura. Então, a altura desse ramal aqui deve estar a 30 centímetros do piso. Tá? Chuveiro aqui 2,20, é isso. Exige gaveta 1,80 m, pressão 1,10, ducha manual 30 centímetros, vaso sanitário com caixa de descarga acoplada 20 centímetros. Lembrando que aqui não vai estar de 20, por quê? Porque nessa caixa de descarga, nessa bacia sanitária, eu vou ter o que? A presença de uma válvula de descarga e não de caixa acoplada. Quando ele tem uma válvula de descarga, a altura aqui vai ser de 30 centímetros. Então esse ponto de utilização aqui no caso seria de 33 e não de 20. Se não tivesse válvula de descarga, a altura seria de 20, tá? Mas repetindo, para a prova, nós utilizaremos um vaso sanitário comum, né? Aquele que contém a válvula de descarga acoplada no seu assento, ok? É a mesma respectiva aqui, tá? A pia ela está a uma altura de 1,10 m do piso, ok? Então vocês podem observar aqui, trazendo para uma menção um pouco mais detalhista, que a perspectiva isométrica ela é mais eficaz. Por quê? Porque ela fornece, além dos diâmetros, a altura dos pontos de utilização, né? Onde vai ter registro, onde vai ter conexão e assim sucessivamente. Ok? Este exercício foi passado para vocês para que vocês respondam, e quando vocês responderem, vocês possam estar endereçando para o meu e-mail e para que possa ser computado e dado uma nota para vocês como nota parcial. No segundo material de apoio, eu ensinei para vocês uma revisão bem simples, eu recapitulei com vocês, fiz de dimensionamento. Como é que funciona? O dimensionamento que nós adotamos, que nós trabalhamos na disciplina de projeto hidrossanitário 1, se eu não me engano, não tive um contato tão aprofundado com vocês, mas na disciplina de hidrossanitário 2 nós estamos trabalhando com o critério do consumo máximo provável. Mas Cleberson, eu aprendi que existem dois tipos de critérios de consumo, o máximo possível e o máximo provável. Pessoal, o máximo possível é aquele critério que trabalha com probabilidade alta, ou seja, aquele critério que vai considerar o uso simultâneo de todas as peças sanitárias, ou seja, aqueles pontos de consumo vão estar sendo utilizadas ao mesmo tempo. A exemplo, a minha escola, o dimensionamento da tubulação de água fria da escola, ele é feito através do dimensionamento do critério de consumo máximo possível, certo? Que é aquele critério que leva em considerações as vazões estabelecidas por cada aparelho sanitário. É como se fosse o seguinte funcionamento. Na minha escola, dentro do meu banheiro especificamente, eu tenho várias pias, né? Então tenho vários pontos de utilização. Em uma pia pode estar um aluno utilizando, na outra pia pode estar outro aluno lavando as mãos, na terceira pia pode também ter outro aluno utilizando também, lavando as mãos. No banheiro pode estar ao mesmo tempo que os alunos estiverem lavando as mãos, pode estar algum aluno acionando a descarga. Então vocês podem observar que todas as peças sanitárias ali estão ocorrendo de uso simultâneo. Eu estou utilizando ao mesmo tempo. Então assim, quando eu uso o critério máximo possível, eu tenho que considerar que aquelas peças sanitárias,
elas serão utilizadas ao mesmo tempo. Normalmente esse critério é utilizado de dimensionamento em locais que existe a coletividade de pessoas, tem um grande fluxo de pessoas. Quando eu tiver um alto fluxo de pessoas em uma determinada localidade, uma determinada edificação, eu devo considerar ali, para fins de dimensionamento da tubulação, que o critério ali será do máximo possível, né? Então aquele consumo ali será possível, será simultâneo. Já o nosso não. Como a gente projeta para edificações privativas, residenciais, o consumo ali ele é máximo provável. O que significa máximo provável? É que todas as peças sanitárias ali, elas têm uma pequena probabilidade, muito pequena mesmo, de acontecer o seu uso simultaneamente. O seu uso vem acontecer dificilmente, né? O seu uso ao mesmo tempo vem acontecer dificilmente. Exemplo, né? Ao mesmo tempo eu posso estar utilizando o lavatório do meu banheiro, o chuveiro e o vaso sanitário. A probabilidade disso acontecer, de eu estiver utilizando essas três peças ao mesmo tempo ali, é muito pequena, né? Então ali o consumo máximo é provável, não é possível. Possível seria se fosse ao mesmo tempo, se eu fosse utilizar todas aquelas peças, levar em consideração ao mesmo tempo. Ali não, eu vou levar em consideração que eu posso em um momento estar utilizando o lavatório, em outro momento o chuveiro e assim sucessivamente, ok? Então esse dimensionamento ele é pautado em dois métodos, o ábaco-luneta e o normograma, né, que é em função dos pesos relativos que vocês aprenderam na disciplina de hidrossanitário 1 com o professor Diego, né? Então assim, consumo máximo possível trabalha com as vazões, máximo provável trabalha com o peso relativo dessas peças sanitárias. Ele vai saber o peso relativo de um chuveiro, o peso relativo de um lavatório e assim sucessivamente. Quando vocês obterem estes pesos aí, vocês irão lá no ábaco-luneta ou no normograma, irão identificar qual o diâmetro respectivo naquele peso, naquele aparelho sanitário. Então, como eu falei, então esse método utilizado aqui é o método da soma dos pesos, né? Que utiliza com o consumo máximo provável. O primeiro procedimento é você saber qual o peso relativo de cada aparelho sanitário. Eu esqueço a vazão, por enquanto, que a vazão não vai me interessar. Mas, Clebson, é possível eu encontrar pelo consumo do método provável o diâmetro da tubulação através da vazão? Sim. O normograma também especifica também a vazão, mas o mais ideal é que vocês trabalhem com o peso relativo, porque o peso relativo, além de ser mais prático, ele é mais viável, mais rápido o seu dimensionamento, não vai precisar você estar calculando vazão por vazão em cada trecho, ok? Então o primeiro passo é identificar o aparelho, caso for uma bacia sanitária, ela tem duas opções, se é caixa de descarga acoplada ou válvula de descarga. Se for caixa de descarga acoplada, seu peso relativo é quanto? 0,30. E se for uma válvula de descarga é quanto? 32, né? Então, no caso aqui, dando continuidade, bebedouro, banheiro, um lavatório, que é muito comum no nosso banheiro de edificações residenciais, vai ter quanto? 0,30. Chuveiro ou ducha vai ter um diâmetro de quanto? Diâmetro não, peso relativo de quanto? 0,40. O bidê, que hoje não existe mais, que foi substituído pela ducha, vai ter 0,10. Lavadoras de prato ou roupas vai ter de 1 e assim sucessivamente. Aqui tem algumas observações, tá? Porque lá não contém. Aqui se eu tiver uma ducha manual, sem um misturador, o peso relativo é 0,10, tá? O filtro de uma torneira de cozinha é 0,10 e assim sucessivamente. Segundo passo, você deve analisar os trechos, trecho por trecho, ok? Aí o terceiro passo, quando vocês analisarem os trechos que abastecem os aparelhos sanitários, vocês irão verificar no ábaco-luneta ou no normograma. No ábaco-luneta funciona da seguinte maneira: o peso relativo que estiver compreendido entre 0 até 1,1 terá um diâmetro de quanto?
20 milímetros. O peso relativo que tiver compreendido superior a 1,1 menor ou igual a 3,5 vai ser quanto? De 25. Superior a 3,5 menor ou igual a 18 vai ter quanto? 32. E assim sucessivamente. Quando a peça é rosqueável e soldável, tá? Tem um respectivo diâmetro. Soldável, diâmetro em milímetro, rosqueável em polegares. Aqui é um normograma. Esse normograma, como falei anteriormente, ele trabalha com o diâmetro em função dos pesos e das vazões. Como eu estou trabalhando com o consumo máximo provável, eu estou trabalhando com a soma dos pesos relativos. Ok? Então aqui, se meu peso relativo der 1, eu vejo, analisando da esquerda para a direita. A primeira leitura do meu ábaco eu tenho o diâmetro, a segunda eu tenho as vazões e a terceira eu tenho a soma dos pesos. Se a soma dos meus pesos deu 1, eu vou verificar, ó, traço a minha linhazinha reta e verifico. Ó, chegou na linha, bateu e vejo qual o diâmetro. O diâmetro deveria ser quanto? De 20 milímetros. Lembrando que este diâmetro é representado na unidade milímetros, ok? Eu peço que vocês trabalhem com as seguintes legendas, né? Registro de gaveta, RG significa registro de gaveta, CH chuveiro, TQ tanque de lavar, CD caixa de descarga, DN ducha manual. Essas legendas, se vier cair em prova, vocês estarão aptos a assinalar a alternativa que corresponde ao significado de cada legenda, ok? Eu vou tomar como base um exercício proposto que eu passei para vocês. Eu vou analisar o primeiro trecho. Eu vou trabalhar com o trecho GH, né? Esse trecho, pessoal, ele vai abastecer o quê? Ele vai abastecer o chuveiro, não é isso? Só vai abastecer somente o chuveiro? Sim. Esse trecho está abastecendo somente o meu chuveiro. A água que passa aqui só vai para o chuveiro. Então, tem um primeiro passo de identificar qual o peso relativo do meu chuveiro. Vou lá na tabelazinha e vejam. O peso relativo desse chuveiro corresponde a quanto? Procuro chuveiro ducha 0,40. Tá? Estou tentando encontrar o diâmetro deste trecho, trecho GH. Como ele abastece só o chuveiro, eu devo procurar apenas o peso relativo do meu chuveiro. Deu 0,40. Aí eu vou lá no meu ábaco luneta e vejo 0,40. Não vai ter 0,40 descrito aqui, mas eu sei que 0,40 vai estar compreendido entre o valor de 0, que vai de 0, menor ou igual a 1, não é isso? Então o meu diâmetro aqui seria quanto? 20 milímetros para soldável e meia polegada para rosqueável. Aqui eu fiz o uso do ábaco luneta. Então eu identifiquei que aquele trecho deveria ter um diâmetro de quanto? E 20 milímetros. E vamos trabalhar com o normograma para conferir. Olha, lá o peso relativo era quanto? Né? Analisando para a esquerda, para a direita, a soma dos pesos será essa fila aqui do ábaco de numerações, 0,4. 0,4 corresponde a um diâmetro de quanto? Arraste para a minha esquerda, tocou a linha dos diâmetros, corresponde a quanto? 20 milímetros, conforme o ábaco luneta me indicou. Clebson, e na sua prova? Quando você passar uma questão de dimensionamento, eu devo considerar o bom senso ou estabelecido por cálculo? Pessoal, sabemos que vocês aprenderam no hidrossanitário 1 que vocês estão levando a sensibilidade do bom senso, né? A sensibilidade em projeto. Então, na seguinte maneira, se vocês estão considerando que no ato de dimensionamento de vocês, o diâmetro encontrado foi 20 milímetros, vocês arredondam para quanto? Vocês colocam de 25 milímetros, né? E esse critério é o critério do bom senso dos profissionais, porque conexões e tubulações de 20 milímetros, além de ser difícil de encontrar, dificilmente você vê na prática. Então, assim, porque ocorre uma mudança em alguns trechos, né? Em trechos que abastecem mais de uma peça sanitária, eu tenho um diâmetro de 25 milímetros, né? Exemplo. Em peças que abastecem apenas de uma única peça sanitária, vou ter um diâmetro de 20.
Aí vocês podem observar que há uma diferença de diâmetro de 20 e de 25. Para não ocorrer o uso de várias conexões de redução, né, de 25 para 20, de alongamento de 20 para 25, eu vou estabelecer um parâmetro. Então esse parâmetro de normalizar o diâmetro dessas tubulações, os profissionais adotam um mínimo de 25, né? Mas sabemos que em projeto, para fins de dimensionamento, o ideal seria 20. Mas em prova, eu falo para vocês que eu vou cobrar não a acessibilidade, não a praticidade, o método utilizado na prática, que seria de 25. Né? Se deu 20, vocês colocam 25. Não, isso eu não vou considerar na prova. Iria considerar na elaboração de um projeto de vocês, porque eu sei que o ideal seria 25 e não 20. Mas na prova eu irei considerar o diâmetro referido, encontrado, de acordo com o seu cálculo. Se deu 20, a alternativa será 20, ok? Só para exemplificar aqui para você. Ah, Clebson, eu quero calcular agora o trecho BC. Primeiro passo, vocês devem considerar, analisar qual as peças sanitárias que estão interligadas ao trecho BC. Quais as peças sanitárias que o trecho BC abastece. Quais as peças sanitárias que recebem a água que passa pelo trecho BC. Vamos analisar? Eu sei que a água que passa pelo trecho BC é a mesma que vai em direção para esse ambiente aqui, ó, o meu banheiro. Ela continua, vai tanto para a cozinha quanto para a área de serviço. Então vocês concordam comigo que esse trecho BC ele abastece o banheiro, cozinha e área de serviço, não é isso? É. Então para calcular o diâmetro desse pesozinho aqui, eu tenho que fazer a soma de todos os pesos que são abastecidos pelo esse trecho. Vamos começar? Eu vou começar pelo banheiro, tá? Banheiro. Eu tenho que saber quais as peças sanitárias que eu tenho no meu banheiro. Eu tenho um chuveiro, tenho um lavatório e tenho um vaso sanitário com caixa de descarga acoplado. Eu não tenho uma ducha manual. Então o primeiro passo é você fazer a quantificação desses pesos. Qual o peso do chuveiro? Peso relativo. Vou lá na tabela e verifico. O chuveiro tem um peso relativo de quanto? 40. É isso? Vaso sanitário, que é a mesma bacia sanitária. Aí eu tenho que saber, ela tem a caixa de descarga acoplada ou tem o válvula de descarga? Lá no nosso projeto nós temos o que? Caixa de descarga. Qual o peso relativo dela? 30. E o próximo é o lavatório, que corresponde a 30. Eu vou colocar lá, ó. Faço a separação. Chuveiro é 0,40. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada é 0,30 e o lavatório é 0,30. Totalizando 1. Só no meu banheiro eu vou ter um peso total relativo de 1. Aí vou para o próximo ambiente, que é abastecido pelo trecho BC, que no caso é a área de serviço. Tanto pode ser a cozinha, tanto faz. Na minha cozinha eu tenho o que? Aparelho sanitário. Eu tenho um tanque de lavar e aqui eu vou ter um ponto de consumo de uma máquina de lavar. Então eu vou procurar lá, ó. Tanque de lavar que tem 0,70. Uma máquina ou lavadora de roupa da mesma coisa vai dar 1, ó. Então eu tenho minha máquina de lavar que é 1 e meu tanque de lavar que é 0,70. Vai totalizar quanto? 1,70. Tá? Tá apagando? Então só aqui na minha área de serviço eu vou ter um peso relativo total de 1,70. Agora eu vou para a minha cozinha. Vou saber quais as peças sanitárias que eu tenho na minha cozinha. Na minha cozinha eu tenho apenas uma pia e um ponto de abastecimento de um fio. Eu vou analisar. Cozinha, eu tenho uma pia, né? Normalmente ela não vai ter uma torneira elétrica, porque só vai ter uma torneira elétrica quando a tubulação é de água quente. Como meu projeto é de água fria, vou ter uma torneira ou um misturador. Normalmente a maioria das pias de cozinha ela só contém torneira, viu? Ela não tem um misturador de água.
Então na minha torneira, minha pia tem um peso relativo de quanto? 0,70. E tem mais um filtro. Só que na minha tabelazinha não tem um peso relativo de um filtro. Mas eu coloquei uma tabela para vocês que eu tenho um peso relativo para um filtro de 0,10, para que vocês possam calcular. Okay? Então na minha cozinha eu tenho um peso relativo de uma pia de 0,70 mais o peso relativo de um filtro de 0,10. Vai totalizar quanto? 0,80. Somando os ambientes banheiro, área de serviço e cozinha, eu vou ter um peso total de todas as peças sanitárias de peso relativo de 3,5. Então a soma de todos os pesos relativos será de 3,5. Então esse trecho que abastece todos os ambientes aqui vai ter um peso relativo de 3,5. Eu vou primeiramente verificar meu ábaco luneta, certo? Eu sei que no ábaco luneta o peso que vai de 0 é menor ou igual a 1 deve ter um diâmetro de 20 milímetros, maior ou igual a 3,5 de 25 milímetros. Lá eu sei que o peso relativo é 3,5. 3,5 está compreendido, não é maior do que 1,1? Sim, é maior. É menor ou igual a 3,5? É sim. Então o peso relativo lá deveria ser de quanto? O peso naquele trecho de 25 milímetros. E não 32. Por que não 32, Cleberson? Porque 3,5 não é maior do que essa margem de 3,5 que corresponde a um diâmetro de 32. Ele é menor ou igual. Se é menor ou igual, corresponde a quanto? 25. Se fosse maior ou menor ou igual a 18, estaria enquadrado no 32 milímetros. Cleberson, estou com dúvida, quero verificar no normograma. Vamos verificar no normograma. É simples. Vou procurar os pesos. Da esquerda para a direita é a terceira numeração. A primeira é o diâmetro, segunda as vazões, terceira a numeração, 3,5. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Vai estar mais ou menos no meio, né? Mais ou menos no meio aqui, ó. Que era mais ou menos 3,5. Traz para a minha esquerda, toca na linha que corresponde ao diâmetro. Corresponde ao diâmetro de quanto? Isso mesmo, corresponde ao diâmetro de 25 milímetros. Essa tubulação aqui deve ter um diâmetro de 25 milímetros, ok? Vamos para a próxima etapa, o próximo material de apoio, pessoal. Já expliquei para vocês como é que funciona a planta baixa hidráulica, né? Foi bem onde está a nossa aula. Aqui eu quero que vocês se atentem à seguinte simbologia. AF significa água fria, aqui é água quente, ok? Um ponto importante eu quero falar para vocês que a seta, quando sai do ponto, está dizendo que ele vai subir uma tubulação, a tubulação que vai do piso a teto, ou vai de piso a uma determinada altura, ele está subindo uma tubulação. Sei que naquele ponto vai subir alguma coisa, vai subir uma tubulação de água fria, tá? E quando eu tenho uma seta apontando para o ponto, ali vai me indicar que está descendo alguma coisa. Normalmente essas setas são indicadas nas prumadas de água fria. Está me indicando que vai descer uma tubulação do teto em direção a certa altura do piso, né? Ele vai descer uma prumada, ele vai descer uma tubulação, ok? Tá? Aqui são conexões, as conexões aqui é um joelho, aqui é um T, e aqui é uma curva de 90, lembrando que curva e joelho não é a mesma coisa, que vai diferenciar um de outro é aqui, um joelho vai ter um ângulo reto, né, um ângulo na sua conexão, e aqui a curva não, vai ter uma volta, né, superior a 90 graus, como se fosse uma curva na sua conexão, ok? Aqui é o diâmetro indicado da tubulação e assim sucessivamente. Peço a vocês, que eu não vou explicar, que vocês aprendam as legendas, tá? As legendas aqui vai vir questões pedindo a simbologia de cada elemento, de cada dispositivo, né? Se vier um desenhozinho assim, vai perguntar que legenda é aquela. Então vocês vão dizer se é uma torneira, se é uma união, né? União de conexão, se é uma válvula de descarga, se é uma redução de diâmetro e assim sucessivamente.
Já falei no primeiro material sobre os detalhes isométricos. Aqui, se eu tenho a F1 e a F2 é o que? São as prumadas de água fria, né? Que vem da caixa d'água, que descem em direção, descem pela parede no eixo vertical, as prumadas, e quando vem na horizontal são chamadas de ramais. A partir do ramais eu tenho a ligação de sub-ramais que levam água para os meus aparelhos sanitários, ok? Então vocês podem observar aqui que no detalhe isométrico tem uma visão mais ampla, mais detalhista do meu projeto, ok? Conforme eu falei na aula anterior, que quando eu tenho um dispositivo e uma válvula de descarga ligada no meu aparelho sanitário, eu tenho que ter único e exclusivamente uma prumada para aquele dispositivo, tá? Se eu tiver uma válvula de descarga, eu tenho uma prumada de água fria só para aquela válvula de descarga. Entendeu? Então, assim, para os outros dispositivos, para os outros aparelhos, vou ter outra válvula de descarga. Se eu não tivesse uma válvula de descarga, eu não precisaria ter mais do que uma única prumada, que era o suficiente, tá? Outro detalhe aqui, peço que vocês analisem um detalhe. Então, a prova vai estar baseada nesses detalhes isométricos, dimensionamento, coisas bem simples que não fogem muito do contexto de vocês. Para finalizar, eu só vou mostrar para vocês o seguinte. Nesse detalhe isométrico aqui, eu tenho a presença de quê? Uma prumada de água fria independente apenas para o vaso sanitário, porque contém uma válvula de descarga, e outra prumada de água fria para o restante do dispositivo, dos aparelhos. E nessa prumada que é ligada diretamente para a válvula de descarga, outro detalhe importante, pessoal, vocês podem observar que na caixa d'água eu tenho duas saídas, tá? Dois barriletes. Eu não posso dessa prumadazinha aqui ligar nesse barrilete não, tá? Porque se eu estiver ligando esse barrilete aqui, eu posso estar comprometendo o fluxo de água para o restante das instalações. Então eu tenho que ter outra saída da caixa d'água para levar água para o meu vaso sanitário que contém um dispositivo de uma válvula de descarga. Se eu não tiver válvula de descarga, precisa apenas de uma única saída do reservatório, de um único barrilete. Ok? Nessa tubulação que é ligada à válvula de descarga, eu tenho o que? Uma ventilação. Essa ventilação, a principal função dela, que quero que vocês aprendam, ela serve para controlar a pressão interna no interior dessa tubulação. A pressão da água vai ser tão grande, ele vai ser tão grande, o copo de areia vai ser tão intenso, que essa ventilação ela serve para aliviar a pressão que quando eu acionar a minha válvula de descarga, para que eu não tenha uma pressão tão grande, né, após o acionamento dessa válvula de descarga, eu faço o uso dessa ventilação. Essa ventilação funciona como se fosse um exaustor, ela vai soprar o vento no interior da tubulação para aliviar a pressão, né? Porque o confinamento ali, uma pressão confinada será tão intensa ali que pode chegar a romper as conexões ali, né? O encontro da tubulação com as conexões e ocasionar vazamentos, né? Então pronto, aqui eu tenho, ó, saída de água do reservatório que vai para a válvula de descarga. Por que eu sei que é a válvula de descarga? Porque tem a presença da ventilação, ok? Aí eu tenho a alimentação da caixa d'água, que vem do hidrômetro, tá? Ao fim dessa alimentação, eu tenho uma boia desconectora. Para quem não sabe o que é boia, a boia é um dispositivo que, quando o nível da água sobe até a altura do ponto de alimentação, a boia sobe com o nível da água e fecha o orifíciozinho, fecha o ponto que sai água que vem do reservatório. Ela fecha o alimentador predial automaticamente. Então, não preciso estar subindo e descendo para acionar um resiste para poder fechar o enchimento da minha caixa d'água. Automaticamente a boia fecha. Se essa boia estiver com problema, a tendência é que a água suba e transborde, né? Após o mau funcionamento dessa boia, para a água não transbordar pela tampa do reservatório, eu tenho o extravasor. Extravasor popularmente conhecido como ladrão. E quando a boia não funciona, a água vai subir e para não transbordar aqui pela tampa da caixa d'água, ela vai ser canalizada para essa tubulação.
E essa tubulação normalmente ela é ligada diretamente ao telhado da residência, né, para que quando ela funcione, o proprietário venha ver que está caindo água, mesmo não chovendo, venha que está caindo água na frente ou no fundo da sua residência, ele vai saber identificar aqui imediatamente que sua boia está com problema. Ou é canalizada para um dos recursos laterais da edificação, né? Tem uma projeção de um tubo para a lateral, e quando eu vejo que está saindo água ali, eu sei que o ladrão acusa, eu sei que minha boia está com problema. E outro dispositivo que contém a minha caixa d'água é o tubo de limpeza, né? Que para que quando eu faça limpezas periódicas dentro do meu reservatório, se ele estiver com água e essa água estiver suja, para que eu não me desgote pela sua parte superior, pela sua tampa, eu só venho do lado, aciono o meu registro aqui do tubo de limpeza e toda a água suja do interior do meu reservatório sai pelo esse tubo. E assim ocorre todo o esvaziamento da minha caixa d'água. Pessoal, então, a revisão de hoje é isso. Espero que vocês possam estar estudando para a nossa prova. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. E durante a nossa provazinha, tanto de arquitetônico 2 quanto hidrossanitário 2, vou estar inteiramente à disposição para que venha surgir alguma dúvida dos alunos. Eu estou preparado, estou ali online para poder sanar essa dúvida, tá? Se a turma vê necessário realizar alguma live, um momento ali virtual com vocês para tirar dúvida, uma espécie de sabatina, vai e volta ali, perguntas e respostas, é só o pessoal se manifestar aí que eu faço esse momento com vocês, tá? Espero que essa revisão tenha sido de bom proveito para vocês, espero que vocês façam uma melhor análise e interpretação dessa leitura, dessa revisão. Um abraço para vocês, até a próxima, um beijo no coração de vocês. Oi.